Eu lembro que o primeiro projeto de design eu cobrei R$ 50 para fazer um logotipo há 12 anos atrás. E hoje eu tenho orgulho de dizer que a minha agência faturou mais de 1 milhão só esse ano. E eu quero te mostrar nesse vídeo tudo que eu faria de diferente se eu estivesse começando hoje. Ou pelo menos eu vou tentar ser breve e falar alguns pontos principais para a gente começar essa discussão e também te passar um pouco do que eu enxergo para o futuro. Já adiantando, aqui na descrição desse vídeo eu deixei o Manual do Portfólio Perfeito, que é um documento que eu escrevi para tentar ajudar quem está começando e não sabe nem qual ferramenta abrir primeiro. Então vamos pro vídeo e depois me conta o que tu achou. Eu lembro que o primeiro freela que eu fiz na minha vida foi para um serviço de Kangoo Jump. Não sei se você já ouviu falar, mas é um negócio que tu coloca no teu pé e basicamente tu pula mais alto. E isso é tipo um exercício físico, né? Eu lembro que foi amiga de um amigo que me indicou. De algum jeito ela soube que eu sabia mexer nos programas. E na época eu usava o CorelDRAW. E eu lembro que eu peguei uma imagem na internet e usei no logo. E usei o rasterizador, né, para transformar em vetor do CorelDRAW. E coloquei o nome da empresa embaixo, assim. E não ficou tão feio assim, né, porque eu peguei o negócio pronto. Mas na hora de registrar, eu lembro que a mulher ficou brava, assim, meu, tu copiou o negócio de alguém. E aí foi o primeiro aprendizado que eu tive na minha carreira enquanto designer. Na época eu tava começando a faculdade, nem sabia nada. Acho que o primeiro erro que eu tive foi de ficar muito tempo na ferramenta errada. Eu fiquei muito tempo no CorelDRAW, obviamente sem ter nenhuma noção de se ele era uma ferramenta boa ou não. Óbvio que ele é uma ferramenta boa, mas comparado com outras que existiam na época, ele já era meio ultrapassado. E eu não tive esse suporte, assim, de alguém me dizer, meu, tenta essa aqui, sabe? Aí uns anos depois eu descobri que o Illustrator existia, mas eu descobri que o Illustrator não rodava no meu notebook. E aí meio que eu fiquei preso no Corel, assim. E por muitos anos eu usei o Corel. E aí quando eu tomei esse primeiro baque, assim, do logotipo ter sido rejeitado, eu fiquei incomodado, assim. Eu pensei, não é possível que eu vou parar aqui, sabe? E aí eu conheci um amigo meu, que eu fui descobrir que ele também trabalhava com design. E o que ele fez na época foi pegar um cartão de visita dele e distribuir pelas gráficas da cidade. Isso deu certo, assim, eu fiquei maravilhado com a ideia, sabe? Eu fiquei, caraca, eu lembro que eu tava viajando com ele quando ele me contou. E eu pensei, quando eu chegar em casa eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa que ele fez, sabe? Só que aí eu pensei em fazer digitalmente, assim. Eu criei um Instagram chamado Projeto Logo, onde eu publicava os logotipos que eu tentava fazer. Só que eu não tinha nenhum cliente, né? Então eu precisava de algum jeito fazer projetos, né? E a forma que eu encontrei na época foi de pegar essas plataformas de freela, 99 freelas, etc. E eu lembro de uma específica, que eu não vou lembrar o nome agora, que rolava tipo um leilão, onde tu pegava um briefing e tu enviava o teu projeto para aquele briefing. É bem bizarro isso, né? Hoje em dia pensar que um briefing gerava 100 tipos de logos diferentes, aí o cliente ia lá escolhia qual ele mais gostava para pagar. Tipo, é ridículo pensar nisso hoje, né? E na época eu tava, tipo, fazendo isso só pra ganhar uma graninha extra, assim, né? Era estudante, não ganhava nada. E aí depois comecei a trabalhar como CLT, fiz um trabalho que não tem nada a ver comigo hoje, fiz engenharia, enfim. E dado momento, eu me deparei com a situação de que os meus clientes estavam crescendo, eu tava passando a cobrar R$ 10 a mais por projeto, indo de R$ 50 para 60, para 70 e assim por diante, que na época era uma boa grana. E eu achava justo, assim, sabe? Eu achava justo passar 5, 6 horas na frente do computador para ganhar R$ 50, assim. E aí eu pensei, como que eu posso me profissionalizar? Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um curso do Kimura, que foi a coisa que me colocou no jogo, assim, que me fez pensar, tipo, tá, agora tem chance de eu ganhar dinheiro com isso, sabe? Principalmente pelo fato de que ele mostrava que era possível ganhar R$ 1.000 no projeto, 2.000, 3.000, 10.000, enfim. E isso me abriu a porta, assim, pra fazer novos projetos e vender não só um logotipo, mas uma identidade visual, assim. Acho que dali a coisa que eu mais aprendi foi que a comunidade é talvez um dos maiores aliados que a gente tem na nossa profissão, seja design ou qualquer outra coisa, porque é tão mais fácil tu conseguir a informação que tu precisa conversando com alguém do que assistindo 10 horas de um curso, sabe? É tão mais relevante pra tua carreira bater um papo de 10 minutos
do que tentar e errar muitas vezes, sabe? E o curso do Kimura me permitiu ter uma comunidade, que inclusive, spoiler, é uma coisa que eu quero fazer aqui no canal, ter uma comunidade de pessoas interessadas em trocar ideia, em fazer reuniões mensais, semanais, enfim. Mas essa comunidade do Kimura, na época, me fez ver outros designers que estavam fazendo projetos parecidos comigo e que estavam cobrando tanto quanto, assim. Ou mais, ou menos, enfim. E aí eu fiz um planejamento financeiro, que aí acho que é um ponto mega importante para quem está começando também. É muito fácil eu só falar que é só fazer vários projetos aí, mas ninguém sobrevive cobrando R$ 50 por projeto, né? A gente precisa fazer um planejamento para fazer uma transição com a profissão que a gente tem hoje, não deixando de mirar o que a gente quer, onde a gente quer alcançar, mas pensando que também não dá para passar fome, né? Não dá para largar tudo pro alto e decidir virar designer do dia para noite. E aí entra o planejamento, assim, de tu pensar mês a mês, por pelo menos um ano, como é que tu faz uma transição saudável, guardando dinheiro, tendo uma reserva de emergência, mas que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Depois que eu fiz o curso, eu comecei a ter alguns projetos já no meu portfólio. Eu fiz o meu primeiro portfólio, que hoje olhando, eu até me orgulho dele, assim. Eu lembro que eu dediquei muita energia. Eu fiz ele no Wix. Na época era uma ferramenta... Até hoje é uma ferramenta boa, né? Mas eu não entendia nada de web design. Foi na base do achismo, assim. E comecei a ganhar mais dinheiro com mais projetos. E aí, depois de um tempo, eu acabei conhecendo o meu sócio hoje da agência. Foi a chave, assim, a grande virada de chave aconteceu, porque eu passei não só a fazer projetos para o exterior, como também mudou completamente a minha mentalidade sobre dinheiro, assim, sobre valores, né? O quanto dá para cobrar num projeto, quanto vale a tua hora de um projeto. E também sobre o nível de design, né? E aí, chegando no finalmente desse vídeo, vou tentar listar algumas coisas que eu aprendi, assim, que me fizeram ser um designer melhor hoje. Se eu soubesse dessas coisas no meu primeiro ano, talvez eu não demoraria todo o tempo que eu tive para chegar onde eu cheguei. Não que eu me arrependa de nada, mas enfim. A primeira coisa que eu faria de diferente é aprender inglês o quanto antes. Acho que eu fui muito privilegiado na infância em poder ter curso de inglês particular. E eu não soube aproveitar isso, que era uma criança, né? Embora todo mundo fala que inglês é importante e tal, acho que a gente tem que sentir na prática a falta do inglês para perceber que, deveria ter me dedicado mais, sabe? E eu fui aprender inglês no trabalho, assim, eu fui aprender inglês entrando numa reunião sem saber falar hello e bye bye, e foi na dor, assim, para conseguir me comunicar, até que hoje eu consigo ser fluente, fazer uma reunião inteira, vender um projeto. E se eu soubesse disso antes, talvez eu teria encurtado muito a percepção de valor que eu poderia entregar para um potencial cliente pelo fato de já saber falar inglês, sabe? Embora, esse também é um tópico que eu quero abordar mais pra frente, o meu inglês não é perfeito, é longe de ser bom, e ainda assim eu consigo me comunicar, que é o que importa, sabe? Muita gente trava nisso, eu acho. Tipo, meu inglês não é bom, não vou nem tentar. Então, a primeira coisa que eu faria é aprender inglês e já mirar os teus esforços para captar clientes no exterior e não no Brasil. Muita gente que eu conversei já me trouxe essa crença, assim, de eu não posso ir pro exterior ainda porque eu não consigo nem fechar no Brasil. Mas não é como se fosse uma escala onde primeiro deve acontecer o Brasil para depois o exterior. Acho que a gente já pode começar pensando em como precificar no exterior desde o início, assim. Porque o esforço que tu leva para fechar um projeto, tu é recompensado 5 vezes mais. Ou o valor do dólar, né? Hoje tá 5,30, 5,40. Aprender inglês e já direcionar esforços em estudar como fechar projetos internacionais, para mim é a chave, assim, de começar. Aí o segundo ponto é tentar criar 3 projetos muito bons naquilo que tu já descobriu que tu tem uma aptidão. Eu falo para designers aqui, mas isso se aplica a outros projetos também, né? Eu trabalho com redatores, com gestores de projeto, UX, enfim, tem muita gente envolvida aí que a dica meio que se aplica também. E esses 3 projetos, eu acho que eles podem ser responsáveis por um ano inteiro de vendas, assim, se eles forem muito bons. E para escolher esses 3 projetos, eu gosto de tentar mirar num potencial cliente ideal, assim. Tu pode pegar coisas que tu já fez ou coisas que tu gosta de fazer e tentar pensar em 5, 6 tipos de cliente que poderiam comprar projetos teus. Donos de agência, donos de negócios locais, influencers, donos de startup,
ramo de tecnologia, ramo da beleza, ramo artístico, ilustração, algo mais vibe minimalista, algo mais brutalista, enfim, tentar entender qual que é o teu estilo e fazer esses 3 projetos muito bem feitos para que tu possa botar eles no portfólio. E esses 3 projetos, eles não precisam ser projetos que são reais. Acho que isso é muito importante falar, assim, porque pelo que eu converso com a galera fica tipo, mas eu não sei como colocar no meu portfólio esse projeto porque o cliente não me autorizou, o cliente tomou decisões diferentes das que eu tomaria, então não ficou tão bonito. Então, cara, se tu não se orgulha, deixa de lado o projeto e parte para outra coisa. Parte para uma coisa que tu se orgulha de fazer e que tu não tem um cliente envolvido. Para pelo menos isso ser bonito e mostrar o que tu já foi capaz de fazer, sabe? Isso não tira o fato de que é importante ter experiência com clientes reais, né? Tipo, ninguém vive só de projeto fake, mas enfim. Tendo esses 3 projetos, inglês, um portfólio minimamente bonito e estudando como prospectar, somado ao que eu falei antes com networking, de chegar no coleguinha designer, de chegar no dono de uma agência e mostrar assim, olha só, eu fiz isso aqui, se tu souber de algum cliente aí, me recomenda. É fácil falar, óbvio, né? Mas acho que é um bom ponto de partida que eu vejo que eu fiz errado, assim, em mirar pro lugar onde não tem dinheiro, ou pelo menos onde o dinheiro é mais escasso, é mais difícil de conseguir. E o internacional acho que acaba sendo mais competitivo, o nível é mais alto, sim, mas tem mais oportunidade, sabe? Para quem consegue se virar. E a última coisa que eu daria de dica, que talvez seja mais importante para quem é designer, é senso estético. Acho que não tem nenhuma outra habilidade, seja de ferramenta, de conhecimento técnico, que supere o senso estético no design. Tu pode ser uma ameba mexendo no Figma, mas se tu souber senso estético, tu não vai precisar nada de muito avançado para surpreender um cliente, sabe? E para desenvolver senso estético não é tão simples, não existe uma fórmula. Eu acho que senso estético, ele diz um pouco sobre tudo que tu já consumiu na tua vida, desde quando tu era pequeno, e tomando a decisão de querer melhorar o teu senso estético, tu vai colher frutos talvez daqui um tempinho, a um médio prazo talvez. E para fazer isso, eu acho que a forma mais fácil que eu encontro é de abrir todo santo dia alguma ferramenta tipo Pinterest, Dribbble, especialmente focado na tua área, né? E consumir conteúdo sobre aquilo. Mas não se limitar só a isso. Acho que a ter um olhar seletivo, assim, sobre tudo que tu consome vai te ajudar a ter uma curadoria maior, assim, sobre o teu senso estético. Desde um filme que tu assiste, de tu perceber como que o diretor posicionou a câmera naquele lugar para captar a luz melhor, ou então como alguém escreveu um texto persuasivo num website. Tudo isso vai somando porque o design acaba bebendo de muitas fontes, assim. Então é ter um olhar ativo e dedicar tempo por dia mesmo, assim, tipo, pô, hoje eu vou dedicar 15 minutos só para consumir coisas boas e eu vou separar tudo que eu gostei aqui e elencar o porquê que eu gostei. Parece que não gera nenhum resultado, né? Parece que é tipo, vou ficar perdendo tempo aqui quando eu poderia estar fazendo um projeto. Mas é esse trabalho abstrato que faz com que a gente melhore o senso estético e consiga melhorar também a nossa qualidade dos projetos. Esse assunto renderia muito mais do que só esse vídeo, mas acho que é um ponto de partida para a gente começar uma discussão. E eu queria ouvir de ti também o que tu pensa sobre o assunto. Aqui nos comentários você vai encontrar o que eu chamei de Manual do Portfólio Perfeito, que é um ótimo ponto de partida para quem está começando e não tem um portfólio, ou tem um portfólio que não se orgulha tanto. É de graça, eu fiz com amor e carinho, então me diz aí o que tu achou disso também. E vamos conversando.